Boa! Meia hora do seu dia, toda semana, para a gente discutir com mais profundidade o assunto mais importante da nossa geração. Temas e negócios verdes, a COP, um acompanhamento semanal, temas do meio ambiente, negócios verdes, um acompanhamento semanal da COP. Hoje a gente vai tratar de um dos assuntos mais polêmicos hoje na pauta ambiental e vamos ter um convidado para a gente discutir com ele sobre isso. O Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. Conta mais sobre o que a gente vai discutir, o nosso convidado. Bia, por favor. Guilherme, a gente vai receber hoje o Salo Kolowski, que é professor da NYU, Universidade de Nova York, e é pesquisador da rede Amazônia 2030, que é uma rede de pesquisadores que discute como promover um desenvolvimento econômico e social da região da Amazônia, comprometido com um desenvolvimento sustentável, com uma preservação ambiental. Ele é especializado em políticas públicas, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Então, justamente, ele está aqui e vai nos ajudar a falar de um tema, mas não só desse, mas também de um tema espinhoso que tem dividido opiniões aqui no país, que é com relação à exploração de petróleo ali na Foz do Amazonas, mas não só. Vamos chamar o Salo para entrar com a gente e a gente começa essa conversa. Salo, bom dia. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Prazer é meu. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Salo. Vai lá, Bia. Bom dia, Guilherme. Vamos lá. Salo, a gente vai querer conversar um pouco sobre desenvolvimento econômico e Amazônia, mas antes, e porque esse assunto está totalmente interligado, eu queria trazer um assunto da semana aqui para a gente conversar. A Petrobras e o IBAMA chegaram a um acordo sobre um teste para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? O acerto prevê que a Petrobras faça ajustes e siga critérios ambientais antes de fazer uma perfuração na região, que é considerada aí um dos ecossistemas marinhos mais preservados do país. É um passo para tentar conciliar esse desenvolvimento econômico com essa exploração de petróleo e preservação ambiental. A gente sabe que esse tema divide muitas opiniões. Eu queria inicialmente te ouvir assim com relação a isso, assim, a esse avanço com relação a esse teste, possivelmente encaminhando a uma futura autorização para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas ou não, mas queria entender como você vê esse cenário dessa discussão hoje. Bom, eu posso, em vez de falar do específico, do detalhe da Petrobras e da relação do IBAMA, eu acho que o que a minha pesquisa me ensinou ao longo dos anos é como existe um ambiente contencioso, de forma geral, não só no Brasil, no mundo inteiro, entre quem quer produzir e quem quer proteger, preservar ou se precaver, que é o papel do licenciamento, né? O licenciamento, a ideia disso é não deixar cada um faz o que quer, mas a gente se prezar e se preocupar com o que é o bem comum. Quem quer produzir adora reclamar do licenciamento. O licenciamento demora, é caro, é ineficiente, é custoso, enfim, tem mil problemas. O que eu tenho observado na minha pesquisa na prática, e isso eu acho que se aplica no caso do IBAMA e da Petrobras, é que o licenciamento ele ajuda a melhorar e muito os projetos que são propostos. Qualquer um, né? Eu vejo no meu mundo isso. A primeira versão de qualquer texto que eu faço, o primeiro rascunho, é difícil para eu enxergar os problemas, mas tem muitos problemas. E as revisões vão aprimorando e melhorando. Com projetos de grande escala é parecido. As primeiras ideias, os primeiros projetos têm uma série de problemas que não são visíveis de cara para quem está propondo. Mas o licenciamento é o seu melhor amigo ao identificar esses problemas e ajudar a consertá-los e deixar o projeto mais robusto, mais eficiente e muitas vezes até mais lucrativo e menos propenso ao erro e ao desastre. Então, tema... nesse caso, o IBAMA cumpre um papel crítico aí, importantíssimo, sem a gente entrar no mérito se deve furar ou não furar, né? Só falando do licenciamento de forma geral. Sim. Não, e o tema, o licenciamento está na ordem do dia também por causa do PL, do licenciamento ambiental, que teve 63 vetos por parte do Lula. O que você achou dos vetos, Salo?
e qual é a expectativa que você tem sobre a reversão desses vetos, a provável reversão de alguns desses vetos, ao menos, no Congresso? A situação política no Brasil para o meio ambiente está muito desfavorável, né? São pouquíssimos aliados em cargos eleitos que quem defende o meio ambiente tem hoje. Então eu não estou eu estou resignado a uma situação aí que a gente vai continuar dando tiro no pé. Mas o que eu adoraria ver é um licenciamento fortalecido, não enfraquecido. O licenciamento bem feito, com respeito às condições locais, ao conhecimento, às tecnologias, é o maior aliado do desenvolvimento econômico. E isso a gente tinha que investir nele ao invés de desmontá-lo. Salo, e no Amazônia 2030, vocês discutem como promover um desenvolvimento econômico e social da região, mantendo também, aproveitando, na verdade, todos os recursos naturais, mas mantendo esses recursos naturais, não destruindo esses recursos naturais que a gente tem na Amazônia. Eu queria te ouvir um pouco o que significa na prática hoje a gente falar em um desenvolvimento sustentável para a Amazônia. E se você puder falar também um pouco sobre os seus estudos com relação a como transformar a biodiversidade da Amazônia em oportunidades de renda. A Amazônia são 60% do Brasil, né, em termos de território, o território da Amazônia Legal. Então, tem muito mais Amazônia do que tem resto do Brasil, em termos puramente geográficos, digamos assim, de território. Se a gente nunca ia comparar a situação de São Paulo com a situação do Rio, com a situação de Salvador, com a situação de Recife, eles estão mais próximos do que partes distantes, né, ou dentro da região amazônica. Então, acho que primeiro passo aí nessa avaliação, nessa discussão, é entender que a Amazônia é muito diversa. Tem muitas Amazônias, muitas condições, e cada uma merece atenção no seu detalhe. Então, o desenvolvimento sustentável, o que significa desenvolvimento sustentável na Amazônia depende de qual Amazônia a gente está falando. Nas cidades é uma pergunta, na Amazônia que tem coberta, especialmente na Amazônia Legal, coberta pelo bioma cerrado, é outra história. Na Amazônia que já foi desmatada há muitos anos, um desmatamento consolidado, enfim, é uma diversidade muito grande que cada uma merece a sua atenção. No 2030, no projeto Amazônia 2030, também a gente não pode entrar no extremo da customização, precisa ter algumas linhas gerais aí de pensamento. A gente divide a Amazônia em 5 grandes partes. A Amazônia não florestal, que é a parte do cerrado, a Amazônia urbana, a Amazônia que já tem desmatamento muito antigo, a Amazônia que tem ainda coberta predominantemente com florestas nativas, e a Amazônia que é a linha da fronteira do desmatamento, onde a Amazônia está sendo, a situação daquela região está sendo contestada nesse momento, por assim dizer. Cada uma merece uma atenção especial. Eu acho que esse é talvez o primeiro passo, é esse. Aí, segundo, é entrar no detalhe de cada uma. E você tem uma... Oi, vai lá, eu achei que você tinha interrompido. Eu ia responder a segunda pergunta da Bia, mas estou à disposição. Conversamos o que vocês acharem interessante. Pode responder. Sobre como transformar essa biodiversidade, né, em oportunidade. Exato. Eu não sou muito fã de transformar a biodiversidade em prosperidade econômica. A biodiversidade é um recurso aí compartilhado, público, geral, as árvores, né, as espécies animais, vegetais, enfim. Eu não olho para eles e vejo cifrão. Eu vejo uma riqueza aí, né, que a gente herdou dos nossos antepassados e da natureza divina. Então, eu não sou fã desse equacionar biodiversidade com dinheiro. Eu acho que é uma coisa que tem valor próprio sem ser transformado em dinheiro. Na Amazônia brasileira, o que a gente tem, de certa forma, sorte / azar, a gente já desmatou tanto, já limpou áreas tão imensas que a gente tem um enorme espaço para restaurar, ganhar dinheiro restaurando, sem invadir nas partes que ainda estão preservadas. Então, acho que esse seria, se a gente tiver que simplificar, né, onde estão as melhores oportunidades, está na restauração, muitas vezes restauração produtiva, plantando espécies perenes, plantando agroflorestas, nas áreas que já foram desmatadas e hoje estão assim,
criminalmente, no sentido alusivo, né, subutilizadas. Você anda na Amazônia, você vê áreas enormes, que o pessoal chama de pasto, mas você não vê um boi. Então essas são as áreas que deviam ser a prioridade em transformar na produção de alimentos, na produção de floresta, na captura de carbono e por aí vai. Você fala bastante nos seus textos que você publica na imprensa sobre a importância de se fomentar esses negócios verdes, né? Eu me lembro de um recente que eu li esse ano que você fala que o futuro da Amazônia está no fomento desses negócios verdes e não na caridade. E quando a gente vê o debate em torno de negócios verdes, vai muito na linha do que você acabou de apontar, que não é o caminho de se explorar o que está intocado ainda, né? Que ideias que você traz até para a nossa audiência enxergar, né, conhecer, do que pode ser feito nessas áreas que já foram atingidas, que já foram desmatadas, que tipos de negócios verdes podem ser criados ali para deixar preservado o que ainda não foi atingido? Acho que são duas ou três, talvez, modelos de negócios principais, ou tipos de atividades principais que a gente pode pensar nessas áreas que já foram abertas, completamente desmatadas. A Amazônia com o desmatamento mais antigo, né, que é o Arco do Desmatamento, ali no sul e região do Pará, seguindo para o norte do Mato Grosso, sul do Amazonas, o Arco do Desmatamento. Nessa região, é a região com melhor infraestrutura, a região mais antiga, com mais estradas, e com muita pobreza. O que a gente pode pensar ali é restauração florestal em si, trazer a floresta de volta, de onde ela nunca deveria ter saído. E isso você consegue financiar isso, pagar isso via crédito de carbono. É um mercado complicado, ainda que tem muita promessa, mas os resultados ainda estão demorando para se consolidar. Mas existe essa possibilidade, existem empresas que estão investindo relativamente pesado na restauração, plantar a floresta de volta mais próxima do que era antes dela ter sido tirada. Esse é um modelo. O outro modelo é a restauração produtiva, não a restauração ecológica, produtiva. Plantar sistemas agroflorestais, plantar, talvez até em pequena escala, monocultura, mas de espécies que são nativas ou bem adaptadas àquela região. Aí você está falando em produzir cacau, produzir talvez açaí irrigado, produzir eventualmente espécies exóticas como dendê, como a pimenta, frutas tropicais, podem ser nativas ou exóticas, como o abacaxi, a pimenta, a manga, o mamão, o melão. Enfim, são produtos que muita gente na Amazônia desmerece, e no Brasil desmerece. Isso é matéria-prima, não tem valor. Mas estão enganados, porque produtos frescos, pouco processados, de altíssima qualidade, podem ter enorme valor, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional. Então, essas são algumas das... a nativa, a agrofloresta, em alguma escala até a monocultura de espécies perenes, podem ser o vetor aí, ou a chave para destravar essa resistência tremenda que a gente tem nos meios políticos brasileiros hoje contra o meio ambiente. E, Salo, como você vê a COP30 inserida nesse contexto desse trabalho que precisa ser feito na Amazônia? O que você acha que a gente vai tirar dessa COP? Vai ser um saldo positivo para o Brasil ou não? Qual que é a sua leitura? Essa é uma pergunta complicada, eu não sei se eu tenho uma boa resposta. A COP é um evento regular, né? Que acontece com a sua frequência, a gente está na COP30, porque foram 29 que antecederam, e terão outras na sequência. Para o resto do mundo, a COP30 que ocorre em Belém não é necessariamente tão mais importante que as outras. Para a gente porque se vai dar na nossa casa. Mas para o resto do mundo é mais uma COP, talvez, e todas elas com muita esperança, muita expectativa, e de certa forma pouco resultado. Então, para a gente ser realista aí, temos que ajustar essas expectativas, não vai ser... A chance dela ser uma grande virada é difícil. Não é impossível, mas também não é fácil. Então temos que ajustar as expectativas. E é uma negociação diplomática. Então uma série de diplomatas do mundo inteiro vão fazer sua negociação, vão escrever seus textos. Ao mesmo tempo, é um grande momento de celebração e de as pessoas se unirem em torno de uma causa. Isso ocorre em paralelo à COP. E eu acho que o Brasil sabe fazer uma boa festa. Belém é uma cidade linda, vai receber
esse evento super bem. Então, para quem tiver a chance de estar lá, talvez seja caótico. Toda a COP, todo grande evento é um pouco caótico, mas vai ser uma grande festa, vai ser, eu acho, muito bacana e muito criativo. E aí, benefícios, grandes eventos são difíceis. O Brasil, né, já teve a Copa do Mundo recentemente, alguns anos atrás, teve as Olimpíadas, deixa alguma coisa se for bem feito, mas não é super transformador. A gente precisa pensar no longo prazo. A COP é um marco, uma trajetória muito mais longa. Então, é aproveitar desse marco, mas não podemos sobreestimar o que ela pode fazer também. Salo, pode falar, Gui, desculpa. Não, eu ia só emendar o que ele falou. Eu acho que é importante a gente não sobreestimar. Eu acho que é perfeito isso, né? De achar que vai ser também a panaceia, né, de tudo. Perfeito. Salo, muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje. A gente faz semanalmente essa conversa sobre sustentabilidade aqui no programa. Foi muito bacana ter você. Vamos voltar a conversar mais para frente, com certeza. E muito bacana conversar de novo com você, que já conversei antes. E é sempre muito enriquecedor. Muito obrigada. Não, o prazer foi meu. Prazer enorme. Até mais, até a próxima. Obrigado, Salo. Gui, vamos falar do nosso papo que a gente faz toda semana para falar sobre o mundo dos negócios, né? Negócio verde. A notícia que eu separei hoje aqui é uma notícia que está chacoalhando o mundo da transição energética nessa semana, uma notícia que veio da China. A gigante chinesa de baterias, CATL, eu não sei como que é a pronúncia disso exatamente, disse nessa segunda-feira que suspendeu a produção em uma importante mina de lítio no país. E por que isso é importante? Né? Porque o lítio ele é considerado um dos minerais críticos necessários para realizar a transição energética no mundo todo. Ele é usado, por exemplo, em baterias. Se a gente pensar em tecnologias de energia, elas devem usar por ano, em 2050, quase 500% do que o mundo todo era capaz de produzir em lítio em 2018. Ou seja, tem uma corrida mundial para acelerar a exploração de lítio em vários lugares do mundo. Isso, claro, né, pensando no cenário em que o mundo está trabalhando para reduzir o aquecimento global da temperatura, o aumento global da temperatura do planeta. Então, essa notícia da China, ela tem a ver com o que vem sendo sentido aí pelo setor no mundo todo, que é um crescimento mais fraco do que o previsto na demanda por carros elétricos e gerando aí um excesso de oferta de alguns desses minerais, e isso tem derrubado os preços desses minerais. Então, essa notícia que vem da China, ela tem um impacto de rearranjo nos preços do lítio no mundo todo, e possivelmente em termos de produção e exploração desse mineral. Por isso que todo mundo está acompanhando essa notícia chinesa no mercado aí de transição energética, de metais, e isso afeta o Brasil, né? Sempre a pergunta que eu gosto de fazer. Provavelmente sim, Gui. O lítio é um dos metais, um dos minerais que o Brasil tem e tem capacidade de ampliar a sua produção e tem tentado, inclusive, ampliar a sua exploração e produção de lítio. Então, isso vai mexer com preços no mundo todo e isso é um sinal de que a demanda está mais fraca do que se previa. E o que isso vai significar em termos de redução da temperatura global, se a demanda por uma transição energética está menor do que se estimava inicialmente. É isso que a gente vai acompanhar também. É um dos minerais centrais, né, para a gente acompanhar, né? A gente tem aprendido tanto aqui no Sustentabilidade sobre isso. E, Bia, falando de COP, né, que o Salo fez observações tão importantes, vamos para o nosso acompanhamento semanal, em que pé está a COP, que a gente faz aqui no Sustentabilidade. E eu separei uma notícia sobre a Bolsa de Ação Climática, a chamada B4, né? É uma bolsa específica para tratar de projetos climáticos, preocupada em incentivar a participação de empresas na COP, porque existe uma preocupação sobre um afastamento do setor privado da COP por causa da pressão americana contra a pauta climática.
a Bolsa de Ação Climática, a B4, decidiu dar um crédito especial para 1.000 empresas que enviarem representantes para participar da COP30. A B4 foi criada para negociar créditos de carbono por meio da tecnologia blockchain, né, que é a cadeia de dados que permite o compartilhamento de bens e informações em uma base segura. O incentivo que a B4, né, a Bolsa de Ação Climática, vai dar é um diagnóstico completo da pegada de carbono das empresas para ajudar elas a se comprometerem durante a COP30 com a compensação da pegada de carbono. A medida vai permitir que as empresas compreendam o impacto ambiental que oferece ao meio ambiente, né, e que planejem ações eficazes para diminuir esse impacto. O objetivo é incentivar essa presença do setor privado nas discussões de mudanças climáticas. É muito importante que o maior número possível de empresas estejam lá. E hoje o que a gente está vendo é que só aquelas que têm um passivo ambiental claro, que está na mídia, né, como mineradoras, essas estão se preocupando em estar na COP. Mas as discussões da COP envolvem todo o setor privado, né, seja da área que for, e seria importante que todo o setor privado estivesse lá. Bom, nosso matinal fica por aqui. Eu queria dar um tchau para a nossa comunidade, de Diego Bruno Souza, com quem eu não tinha falado ainda, também não tinha falado com Leandro Sobral, com Eneida Moura, Hugo Oliveira. Lembrando que tem algumas pessoas que estão assistindo ao matinal aqui no YouTube, na vertical, no YouTube Shorts. Então a gente acaba tendo uma separação da audiência, parte está lá, parte está aqui, parte está no Instagram, mas a gente está trabalhando para unificar o chat e a gente conseguir conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Em breve traremos mudanças sobre isso, porque aí a comunidade, seja qual for a plataforma que ela está, ela fica juntinha e a gente faz uma conversa só. Por hoje é só, amanhã temos mais, né, Bia Bula? 8h30. Você estava mutada, é isso. Bom, tchau, gente. Amanhã até amanhã. Até amanhã. Tchau. Valeu.